lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É graça receber
e louvar essa canção, entender que nós não somos nada, é a graça que nos alcançou. Então é sobre o nosso Senhor Jesus. Ele pagou um alto preço por mim e por você. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui declarando, Senhor, que a chama, que o amor por ti nunca se apaga. Que a vontade de vir à tua casa te adorar nunca se apague. Que quando eu estiver saindo deste lugar, porque aqui tem muitos protocolos, mas quando eu estiver na minha casa, onde eu passar, que a tua chama não se apague. Que onde eu passar, eu seja a luz do mundo, eu seja a sal da terra. Eu venho fazer a diferença onde eu passar. Oh, Senhor, a tua graça nos alcançou e nós somos gratos a ti. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Jesus. Porque o Senhor escolheu os cravos por mim. Em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento ele quis descer daquela cruz. Mas ele foi fiel até a morte. Então, por que nós iremos desistir desse chamado? Porque você precisa desistir da obra que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Porque você tem dito, Senhor, está tão pesado, está tão difícil. Eu venho nesta noite te alertar e dizer, foi o Senhor que te chamou, foi o Senhor que te colocou neste lugar. Então adore ao Senhor com o melhor que você pode dar. Você só pode louvar, só louve. Você só pode levantar as mãos, levante. Você só pode correr, pular, faça isso para a glória de Deus. Para a glória de Deus. E para a glória de Deus. Amém, igreja? Você poderia estar em qualquer outro lugar neste domingo. Você poderia estar em casa, assistindo, confortável, com a sua família, reunida. Mas você disse, peraí, eu vou aqui adorar ao Senhor, eu volto já já. Então, se você veio a este lugar, adora ao Senhor, exalte ao Senhor. Eu tenho certeza que você já sentiu a presença do Senhor neste lugar. Durante o início, os louvores foram entoados. Eu tenho certeza que cadeias foram quebradas. Eu tenho certeza que nós adoramos ao Senhor e que isso venha a ser eternamente adorar ao nosso Deus. Amém? Amém. Amém. Jesus. Atraído
oportunidade para passar ao nosso pastor Alex, que vai trazer a palavra nessa noite, para poder dar ao nosso pastor Jorge, para trazer algo da parte do Senhor. Amém? Amém. Amém. Só da igreja do Pai do Senhor. Amém. Deixar apenas 4 versículos aqui na dedicação dos irmãos. Esse encontro de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 4. João, capítulo 14, do versículo 1 ao 4. Amém? Todo mundo achou? Amém. A partir do versículo 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Amém? Amém. Nesses versículos, o Senhor Jesus ele fala sobre 3 coisas. A primeira é para que nós não venhamos a nos perturbar, para que nós não venhamos a ficar ansiosos, com medo, nem amedrontados por alguma coisa, mas para que nós venhamos a ter paz em nosso coração. E confiar nele, que ele vai fazer a vontade dele sobre nossas vidas. Amém? Em segundo lugar, ele fala que ele foi preparar muitas moradas para nós. Amém? E essas moradas, ele diz que se não fosse assim, se ele não tivesse prometido, ele não iria. Então, por isso, foi necessário que ele morresse, ressuscitasse e fosse ter com Deus Pai mais uma vez, para preparar as moradas. E, para finalizar, eu ler mais uma vez aqui para os irmãos, versículo 3: E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém. Aí, agora, Deus, imagine assim: veja o quão importante eu e você somos para Jesus. Ele quer que nós venhamos a estar juntos com Ele, nas moradas que Ele foi preparar. Para quem não se perturbar, para quem não viver ansiedade, mas para quem confiar, para quem perseverar, para quem tiver fé até o fim que Ele foi, mas Ele vai voltar. Amém? Nós vimos que o Senhor tem falado grandemente nos nossos corações nesta noite e vamos continuar confiantes. Não deixe que a ansiedade ela venha te afastar de Jesus. Não deixe que o seu medo por alguma coisa, por algo que está para acontecer, venha lhe amedrontar e lhe parar o medo. Mas pega esse medo, pega essa ansiedade e se firme, como diz aqui no versículo 1, capítulo 14. Credes em Deus, crede também em mim. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E ela sempre vai ser soberana em nossas vidas. Amém? Essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. As horas já se avançam. Tem visitante hoje, não é isso? Nos visitando aqui. Tem a irmã ali. Qual é o nome da irmã? Maria? Glória a Deus. Tem mais irmãs ali que já é da casa, já vem nos visitando há 2 dias. O que a igreja diz para os visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre, fique bem à vontade na presença do Senhor. Amém? Bom, irmãos, as horas se avançam. Amém? Vou já passar a oportunidade para o nosso pastor Alex, que vai trazer a palavra. Né? Ele já está com a oportunidade com Jesus. Mas nós vamos orar por ele. Pode ficar sentado aí mesmo, só feche seus olhos se puder. Vamos orar para abençoá-lo, que Deus possa usar, continuar usando o instrumento, amém? Senhor Deus e Pai, te apresentamos, Pai, em nome de Jesus, nosso pastor Alex, que vai trazer a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, continua usando ele, Pai, dando sabedoria. Coloca, Senhor, continua colocando palavras na boca dele, Senhor, Pai, para trazer a tua palavra.
em nome de Jesus, como eu digo sempre, Senhor, cada letra, cada vírgula, cada ponto, que não seja ele, mas que seja o Senhor. Então usa, Pai, em nome de Jesus. E nós, Pai, não somos ouvintes, e a gente venha prestar atenção, Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra, o que o Senhor quer dizer mais uma vez nessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Nosso pastor está muito obrigado, em Jesus. Desde agradecer a oportunidade de estar dirigindo o culto. E ao finalizar, o nosso pastor finaliza orando, conjuntamente com o Deus trazendo os avisos. Amém? Amém. Mais uma vez, a paz do Senhor. Amém. Nós lemos um texto lá em 2 Coríntios, capítulo 12. E esse texto, ele fala muito da vida retrata e resume bem a vida de Paulo, né? Eu, como servo do Senhor, que foi chamado para uma missão, para uma obra, e nessa missão, nessa obra, ele teve alguns momentos que a carne poderia falar mais alto, né? O ego humano poderia falar mais alto. Mas o que eu queria falar nessa noite não é a respeito da vida de Paulo, mas é da vida de outro apóstolo que nós conhecemos bastante, que é o apóstolo Pedro. Todos nós sabemos, né? Pedro era pescador, ele foi chamado por Cristo para deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens, pescador de vidas. Amém? E Pedro, ele é uma personagem bastante, não sei se eu posso dizer dessa forma, controversa, porque ele foge muito do temperamento de Cristo, né? Enquanto que Cristo era paz, apesar que Cristo, quando ele se irritou, Jesus, quando ele se irritou com os cambistas lá do templo, ele teve nenhuma misericórdia de soltar o chicote, né, para aqueles que estavam fazendo comércio dentro do templo, dentro da casa do Senhor. Mas de toda forma, Pedro, ele se torna assim uma pessoa que tinha um temperamento diferente de Cristo. E mesmo assim, Cristo, ele chama aquele homem para fazer essa grande obra que é de pescar homens, pescar vidas, ou seja, de pregar o Evangelho. Amém? Queira ou não, né, ele, apesar que Cristo, ele, ao chamar os 12 discípulos para segui-lo, Cristo tratava todos de igual forma. Mas queira ou não, sempre havia uma certa diferença, uma diferenciação entre alguns personagens que fazem parte do corpo dos 12 discípulos. Amém? E Pedro, ele era praticamente tratado como um líder entre os 12, né? Porque ele sempre tomava frente, porque ele tinha uma palavra, ou sempre
fala, era uma pessoa diferente no meio dos 12. Entre os 12 ele era uma pessoa diferente, assim como também João e Tiago. Mas teve momentos que Cristo ele selecionou apenas 2, como foi na Santa Ceia, na Ceia do Senhor, que ele selecionou o Pedro e o João para que organizasse a ceia. Então assim, Cristo ele tinha todos iguais, mas em algumas ocasiões ele fazia questão que pelo menos esses 3 estivessem junto com ele. No caso seria Pedro, Tiago e João. E como eu falei, Pedro ele tinha essa característica de ser líder, de liderar, de sempre estar à frente. E em alguns momentos, em algumas ocasiões, a superioridade ou o ego, muitas vezes, da própria pessoa aflorava, ela prevalecia diante, das pessoas. E eu queria aqui ler com os irmãos alguns textos. Primeiro texto que vai falar muito a respeito dessa autonomia, dessa autoridade, dessa superioridade, de Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 23. Mateus 16, amém? Mateus capítulo 16, versículo 13 até o 23, que fala a respeito da confissão de Pedro, a respeito de Jesus. Amém? Você vai observar nesse texto, por isso que eu disse que muitas vezes, quando Jesus ele lançava uma pergunta para todos os discípulos, Pedro ele sempre tomava a frente, Como o versículo 13. Versículo 13 diz assim: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Aí, respondendo Simão Pedro, disse: Senhor, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Amém? Amém? E Jesus afirma para ele: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Amém? Amém? Então, Pedro, ele era uma pessoa que tinha essa postura, ele tinha essa sensibilidade, mas Cristo ele fez a questão de dizer: olha, não foi a tua carne, não foi você, mas foi o Espírito Santo. Foi Deus que revelou a você isso. Amém? Que eu sou o Filho de Deus. Amém? Amém? Em outra ocasião, em João capítulo 13, versículo 36, aí vocês vão ler, aí vocês vão perguntar: aonde é que o Alex quer chegar nisso, João 13, versículo 36 até o 31. Se a minha anotação estiver errada aqui, eu acho que não está, mas João 13, 36 ao 38.
Amém? Que diz: Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não saberá. Não poderá me seguir, aliás. Não poderá me seguir. Agora, mais tarde, porém, me seguirá. Porém, disse Pedro: Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. E você dará sua vida por mim? No caso, Jesus pergunta no versículo 38: você dará sua vida por mim? Em verdade, lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Pedro, como eu falei, Pedro ele tinha essa questão dessa superioridade. Ele se achava muitas vezes superior aos outros. E isso é demonstrado na própria palavra. Se você for ler Mateus capítulo 26, vamos lá, Mateus 26, do 31, e a respeito desse texto, Mateus 26, 31 até o 35. Amém? Amém. Mateus capítulo 26, versículo 31. Até o 35. Amém? Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galileia. Mas Pedro, olha ele novamente, Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Sabe o que foi que Pedro estava dizendo? Em outras traduções está dizendo assim: ainda que todos, Jesus disse da seguinte forma: essa noite todos vocês se afastarão de mim. Todos. Nenhum de vocês ficará comigo. Isso ele falando a respeito da sua prisão, quando ele iria ser preso pelos soldados romanos e viria aquele que iria traí-lo. No caso seria Judas Iscariotes. E Jesus disse: olha, todos vocês irão se afastar de mim, todos vocês irão fugir. Aí Pedro, ele jamais, Senhor. Ainda que todos, olha só, todos se afastem, eu não irei me afastar de ti. Amém. Aí a resposta que Jesus dá a Pedro, versículo 34. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo, que nesta noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Amém. A mesma palavra que ele havia dito lá em João capítulo 13, versículo 36 ao 38. E Pedro insistiu: ainda que seja necessário morrer com o Senhor. Ele repete aquilo que ele disse em Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 23. Ainda que seja necessário eu morrer, de modo nenhum te negarei. Amém. E todos os discípulos empolgados, né, pelo ímpeto de Pedro, disse: eu também, Senhor, nós não te negaremos. A história foi diferente, né? A história conta diferente. E o engraçado, irmãos, é que muitas vezes para o mundo, para
as coisas seculares, você mostrar um ar de superioridade é uma coisa boa, né? Assim, as pessoas muitas vezes, eu vejo na internet muito falatório a respeito, por exemplo, vou dar um exemplo na política, por exemplo, o Donald Trump, né? Quando ele mostra aquele ar de superioridade, as pessoas ficam de forma que algumas pessoas ficam, né? Mas no Evangelho isso não funciona. No Evangelho não funciona. Por que não funciona? Jesus disse: aquele que quiser ser o primeiro será o último ou o derradeiro, e aquele que é o derradeiro será o primeiro. Aquele que busca os primeiros lugares, sentar nos primeiros lugares, vão sentar em lugares que não sejam de honra, enquanto que aqueles que são desonrados. Então é aquela história, aquela narrativa de que os humilhados, eles são exaltados. Isso é o que Jesus disse. Para o mundo, aquele que se exalta, né, aquele que se humilha, o humilhado é algo ruim, não é? Você ser humilhado diante das pessoas não é algo ruim? A pessoa chegar uma pessoa diante de você e falar coisas grosseiras com você, te humilhar, você vai gostar? Não, né? Ninguém gosta. Mas para o Evangelho, a lógica do Evangelho é que aquele que é humilhado, ele sempre vai ser exaltado. Aquele que é fraco, lembra de Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, aquele que é fraco é que é forte. Então, nós vemos, irmãos, que Pedro, apesar dessa personalidade que ele tinha, né? Personalidade forte, tem pessoas aqui que têm personalidade forte também na igreja, amém? Apesar daquela personalidade forte, isso mostrava que aquela superioridade que muitas vezes Pedro ele queria transparecer diante dos seus irmãos, né? E aqui não tem nada a ver com as pessoas que se acham que a personalidade forte, isso aqui não tem nada a ver com isso, mas é outra coisa aqui já. Pedro, querendo mostrar aquele ar superior, diz: olha, os outros podem te negar, eu não vou te negar. Jesus ele mostra para Pedro o quanto o ser humano é frágil, e quanto há uma fragilidade, né, na pessoa humana. Amém? Porque eu posso dizer alguma coisa agora, dizer: eu vou fazer isso, e lá na frente não cumprir. Por quê? Porque é da minha natureza. O ser humano, o homem, ele, não que você venha normalizar isso, não estou dizendo para ser normalizado, mas o homem, ele tem essa tendência de ter os seus contratos fragilizados, muitas vezes diante das situações, das circunstâncias que lhe ocorrem. Como assim?
eu não posso dizer vai acontecer isso e garantir, porque o próprio Senhor Jesus, você não pode garantir nada. Está aqui, vamos dizer, vou contextualizar o que Jesus disse. Daqui a 10 segundos, porque você não sabe o que é que vai acontecer com você daqui a 10 segundos. Você não sabe. Você não sabe sequer quantos cabelos tem na sua cabeça. Então como é que você pode dizer que é dono de si? Que você pode fazer algo? Amém? E Jesus, ele coloca à prova isso que Pedro ele estava dizendo. Ele contrasta isso que Pedro estava dizendo. Você está dizendo que vai morrer por mim? Possivelmente você possa até morrer por mim. Ele morreu, né? A história diz que Pedro, ele foi crucificado. E no momento que ele foi crucificado, ele ao ser crucificado, ele disse: não me crucifique da mesma forma como meu Senhor foi crucificado, mas me crucifique de cabeça para baixo. Ele daria a sua vida lá na frente, ele daria a vida pelo Evangelho, mas naquele momento, não. Amém? E Jesus, ele prediz a queda de Pedro nos versículos que nós lemos, e isso se cumpre em Lucas capítulo 22, versículos 54 ao 62. Lucas, Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 22, do 54 ao 62. Amém? A Bíblia fala que quando Cristo foi preso, teve todo aquele evento, Jesus estava no Getsemane orando, e isso já começa a mostrar o princípio daquilo que Pedro, no caso contrário daquilo que Pedro havia dito que faria, quando ele é chamado junto com João e Tiago para orar no Getsemane. E Jesus, ele diz o que? Ele diz: olha, ficai comigo, vigiai comigo, porque a minha alma está angustiada até a morte. E Jesus sai para o canto. Esse não é o texto agora, não é o texto que eu selecionei agora, é outro. Mas antes, vou citar esse, para que os irmãos entendam. Eu vou me retirar, dali ele se retirou para orar, e ele orou ao Pai: Pai, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Engraçado que quando ele termina de orar, Jesus vai olhar para os discípulos, que estavam, os 3 discípulos que estavam ali, que Jesus tinha selecionado para orar com ele, encontrou todos dormindo. Como Pedro era o líder, Jesus, ele acorda Pedro: Pedro, acorda. Será que você não consegue orar nem uma hora comigo, nem um instante comigo? Na verdade, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, e você tem que se preparar para o grande momento da angústia. No caso, ele já estava previndo a sua prisão naquela noite. Pedro acorda, está acordado. Jesus volta para orar.
Jesus faz a mesma oração, né? Aí depois sai da oração, volta e está lá os três dormindo de novo. Dessa vez Jesus não chama nenhum. Aí volta para fazer a oração. Foi um momento que gotas de sangue escorrem do seu corpo, pelo sofrimento, pela angústia que ele estava passando ali. E depois que termina a oração, aí Cristo acorda os três, né? Diz: levante-se, porque agora virá o momento, né? Ele querendo dizer que viria o momento da sua prisão. Pedro, quando vê os soldados, né, ele pega a espada e a primeira reação dele foi arrancar a orelha de Malco. Jesus vai e cura aquele soldado, repõe a sua orelha no lugar e repreende Pedro. Diz: será que você acha que se eu quisesse pedir ao meu Pai 12 legiões de anjos, Ele não mandaria para me defender, para me salvar? E ali se cumpriu toda a palavra, né? Só contextualizando, Judas havia traído, beijado, né, traído com um beijo no seu rosto, para indicar que aquele era a pessoa que deveria ser presa. Os discípulos, pernas para que querem, né? Mas Pedro ficou ali. Ele fugiu, mas ficou por ali, olha, zanzando por ali, olhando, né, o movimento. E aí chega o texto que nós vamos ler, Lucas capítulo 2, versículo 54. Então, prendendo Jesus, levaram-o e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e se assentaram juntos, Pedro tomou lugar entre eles. Uma empregada, vendo sentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: este também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, ao ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. Versículo 59. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza este também estava com ele, porque também é Galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei o que você está falando. E logo, enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Ou seja, amanheceu o dia. Esse é o indicativo que estava amanhecendo o dia. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor. Aliás, versículo 61. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. Olha, é forte. Jesus sabia que ele estava lá. É tanto que quando Pedro negou e o galo cantou, a palavra de Deus diz que Jesus, ele voltou os olhos para Pedro e olhou para ele, como se dissesse: eu não te disse? Eu não disse a você? E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Amém. Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Então, nesses versículos que nós lemos, irmãos, mostra que não adianta
eu mostrar superioridade, querer ser superior. Porque Cristo, ele prova a Pedro dizendo: olha, isso que você está dizendo, você pode até lá na frente cumprir ou acontecer, porque era lógico que todos aqueles que seguiam a Cristo eram perseguidos e iriam morrer de alguma forma. Mas o que Pedro não podia garantir é que aquela superioridade dele iria prevalecer. Pedro, ele teve uma situação que, se eu não estou enganado, foi em Mateus, acho que sim, que ele, ao ser perguntado: o que é que vocês acham que eu sou? E ele responde através da revelação de Deus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E logo em seguida Jesus ele diz: olha, que o Cristo deveria padecer, sofrer pelos pecadores, morrer numa cruz. E Pedro, ele chega para o Senhor Jesus de forma de tentar convencer a Cristo. Diz: não, não vai acontecer isso contigo, de maneira alguma. É como se ele dissesse: de maneira alguma eu deixarei acontecer com o Senhor, as pessoas vierem e te crucificarem. E Jesus: para trás de mim, Satanás, porque você não compreende a vontade de Deus, aquilo que Deus, os planos de Deus. Então, da mesma boca que foi falado, que foi revelado, que Jesus era o Filho de Deus, da mesma boca Satanás também usou. Engraçado, né? No mesmo instante. Então, irmãos, isso mostra que a superioridade humana, né, no contexto bíblico, não funciona. E por isso que Paulo ele diz: para eu não me gloriar das coisas que eu vi, das revelações que eu tenho visto, ter subido até o terceiro céu, foi permitido que um mensageiro de Satanás viesse me esbofetear, cuspindo na cara. A Bíblia não fala que isso era isso. Não fala se era uma doença, ou não diz com clareza, mas era algo que causava em Paulo um grande sofrimento. Qual era a intenção disso? Para que ele não se gloriasse. Amém? Para que ele não se gloriasse das coisas que Deus havia revelado para ele. Amém? Passando todo essas situações, Jesus ele foi crucificado, sepultado. Pedro, o que é que faz? Ele volta ao seu estado de início, né? Cristo morreu, não havia mais esperança, e ele volta a pescar. Amém? Amém. João, capítulo 21, versículo 15 ao 19. João 21.
E o engraçado é que esse texto ele vai falar a respeito da aparição do Senhor aos discípulos, e mostra, vai ter um momento aqui que fala, aqui no versículo 4, ao romper do dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ele exclamou dizendo: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da mar. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitar dentre os mortos. Então, os irmãos observam que os discípulos, praticamente, eles tinham voltado às suas funções de origem. É daí que começa o processo de restauração, de conversão. Engraçado, né? Nós pensávamos que Pedro ele era convertido desde o início, né? Do seu chamado. Não é verdade? A lógica seria essa: ele foi chamado e ele era convertido. O engraçado é que a conversão dele começa aqui. Amém? Olha só. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que os outros me amam? Observe como foi a pergunta, né? Você me ama mais do que os outros me amam? Por que Jesus? Engraçado que Jesus ele faz essa pergunta, é a diferença de todas as outras duas. Ele faz questão de fazer essa pergunta: você me ama mais do que os outros? Por quê? Porque anteriormente ele dizia o quê? Pode todo mundo se afastar, todos eles fugirem, recuarem, mas eu não vou me afastar de ti. Pedro, ele responde: sim, Senhor, sabes que eu amo. Aí Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama?
Ele já pergunta diferente, né? Não é? Você me ama mais do que os outros? Você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. E Jesus responde, diz da mesma forma: então pastoreie as minhas ovelhas. Versículo 17: pela terceira vez Jesus me perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Nesse versículo, nesse momento, a palavra de Deus diz que Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? Era como se dissesse: ué, o Senhor não confia em mim? Eu já disse uma vez, já disse outra, segunda vez. Aí o Senhor me pergunta novamente se eu te amo. Por quê? Porque para negar, ele negou 3 vezes, não foi? Foram 3 vezes? Para dormir, na hora que Jesus estava sofrendo ali, clamando, orando ao Pai, ele dormiu as 3 vezes. E Jesus ele faz questão de perguntar a terceira vez para Pedro: você me ama? E de forma racional ele responde. Ele não afirma que ele ama diretamente, mas ele passa como se, não é passar a responsabilidade, mas é dizer que o Senhor ele conhece todas as coisas. E ele diz para Jesus: o Senhor sabe de todas as coisas. Só o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor sabe que eu te amo. Amém? Porque naquele momento, quando Jesus havia dito: olha, você vai me negar 3 vezes. Pedro ele não quis saber de história. O Senhor sabe de tudo. Não, sabe de todas as coisas não. Ele simplesmente disse: não, isso não vai acontecer, eu não te negarei. Ainda que eu seja preciso, eu vou dar minha vida por ti. Eu irei morrer por ti. E nesse texto de João, Jesus ele mostra para Pedro que Pedro ele não sabia de nada, que todo o orgulho, toda a superioridade que ele achava que tinha, todo o ego que ele achava que tinha, toda a honra, todo o respeito que ele achava que tinha diante dos outros, isso era resumido a nada. Porque no final das contas, quem sabe de tudo das nossas vidas é o Senhor, é Deus. Amém? É Deus que sabe. E Cristo ele revela através desse texto que Pedro ele deveria sim se converter, voltar-se para o Senhor de forma racional, saber, não simplesmente dizer: Senhor, eu te amo por impulso. Você chegar para uma pessoa e dizer: eu te amo, mas você saber porque está dizendo aquilo para aquela pessoa. E Cristo ele quis mostrar: você tem que saber se você me ama mesmo ou não. Porque naquela ocasião lá atrás você disse, vamos trazer as mesmas palavras: a pessoa que não é, que ama, ele não trai, né? É verdade? A pessoa que ama não nega o outro. É verdade? Então, se você me amasse como você disse que amava,
Então você não teria me negado lá antes. E nesse momento começa o processo de restauração de Pedro. E o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. E diz: em verdade me digo, quando era mais moço, você se cingia, né? Se vestia, se cingia, andava por onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e o outro o cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Então, Jesus ele revela: olha, você, tudo aquilo que você disse antes, né? É praticamente o que Jesus está dizendo nesse versículo. Aquilo que você disse, eu irei dar minha vida por ti, você vai dar mesmo. Você vai morrer na cruz, uma cruz igual como eu morri. Amém? E eu não sei precisamente qual foi o ano, não sei se foi 65, 68, não sei, mas foi um ano, depois o imperador Nero prende Pedro e manda crucificar. E assim fez com todos os outros, com Paulo. E Paulo voltando para o apóstolo, para o texto inicial que nós lemos, Paulo, ele se incomodava com aquela situação, daquele espírito, causava sofrimento para ele. E a palavra de Deus diz que, na carta, diz que ele orou várias vezes para que Deus retirasse aquela enfermidade, aquele mal da vida dele. E a resposta que Paulo teve é: a minha graça te basta. Amém? A minha graça te basta. Então, o que é que eu quero fazer nessa noite, irmãos? Vai ter momentos que você vai estar igual Pedro, né? Eu faço, eu aconteço, eu faço trovejar, eu faço cair fogo do céu, né? Engraçado que os discípulos, eles, quando entraram na cidade e aquela cidade não podia receber Cristo, eles chegaram para o Senhor e disseram: Senhor, o Senhor quer que a gente peça fogo dos céus para que consuma essa cidade? Aí Jesus ele disse: eu não sei que espírito vocês sois, vós sois, porque o Filho do Homem não veio para matar, mas veio para salvar. Então vai ter um momento que a gente vai estar tão eufórico e vai fazer, vai acontecer, mas vai ter momentos, e é um texto, e é uma personagem que eu sempre cito. Vai ter momentos que você vai estar que nem Elias na caverna. E está igual a Elias na caverna. Mas aí, quando você reconhece, como lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10,
quando você reconhece aquilo que Paulo ele diz nesse versículo, ao dizer que sentia prazer nas fraquezas, que sentia prazer nos insultos, sentia prazer nas privações, sentia prazer nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Amém? Por amor a Cristo. Então, aquilo que ele estava revelando ali era digno e era verdadeiro, porque ele sabia que a promessa de Deus iria se cumprir e estava se cumprindo em Cristo na vida dele. E quando ele era fraco, aí que ele se tornava forte. Então, quando você, irmãos, estiver se achando fraco, e eu não digo fraco pelo pecado, não é você, porque as pessoas, elas muitas vezes estão fracas por conta do erro, do pecado, mas às vezes as pessoas estão, no caso de Paulo era diferente, porque Paulo ele tinha visto tanta coisa maravilhosa, né? Tanta coisa boa, tanta coisa de Deus, que queira ou não, e eu falei isso no início da pregação, queira ou não, isso causava um certo orgulho para ele, né? Isso é uma coisa, eu tive esse privilégio, eu fui o único que consegui chegar até o terceiro céu e ver toda aquela glória de Deus. Eu, né? Como se batesse no peito e dissesse, eu tive essa oportunidade. E logo Jesus ele disse, se acalme aí, fique na sua, porque você não é isso tudo não é isso tudo. E por isso que Paulo diz, é quando eu estou fraco que eu me sinto forte, é quando eu sou perseguido que eu tenho prazer, porque eu sei que aquilo que faço tem uma recompensa, amém? E a nossa recompensa não é carro, não é casa, não é dinheiro, amém? Por mais que o mundo fale dessas coisas, e inclusive eu vi eu não sei se os irmãos viram na internet um vídeo do David Leonardo, que ele fala a respeito, se você conseguiu, se Deus te permitiu você ver algo, tocar algo, abraçar algo, Deus não é irresponsável para não te dar aquilo que você desejou e viu. Irmãos, quando eu vi aquilo ali, eu digo, eu não estou acreditando que eu ouvi isso, não. Eu não estou acreditando. Porque é chegar no nível e baixar o nível de dizer que Deus ele é fantástico nosso, que Ele tem que fazer tudo que a gente, como um menino, uma criança mimada. Alguém já viu uma criança que vai para um canto, aí de repente vê um brinquedo e começa a espernear, a gritar, eu quero, e começa a cair no chão, rolar no chão, e não tem nada que faça com que aquele menino volte fique quieto, ou obedeça a mãe, obedeça o pai.
É o que esse pregador fez. De achar que Deus ele é obrigado a dar tudo que a gente quer, tudo que a gente sonha. E não é assim. Não é dessa forma. Deus ele vai dar sim aquilo que você pede, aquilo que você sonha, mas se for segundo a vontade dele, e se for para a glória dele, porque se for para a sua glória, esqueça, a não ser que a gente não esteja dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus. Aí sim, pode acontecer várias coisas, sei, mas você não pode dizer jamais que foi Deus que permitiu, porque muitas vezes muitas coisas acontecem nas nossas vidas e a gente acha que acontece, sei lá, aí você até, isso pode causar até um problema, porque muitas vezes você vê uma pessoa que é ateu e prospera. Diz, como é que um ateu prospera, não acredita no Senhor, prospera, e eu, que acredito no Senhor, não prospero? Se a gente for pegar esses detalhes para pensar nisso, a gente fica louco, irmãos. E a única solução de nós não ficarmos loucos com isso é tentar entender que a graça de Deus, a graça do Senhor nos basta só. Se Ele permitir que aconteça algo, vai acontecer. Mas também se Ele não permitir, não vai acontecer. Amém? Então eu deixo essa palavra para que os irmãos meditem e que Deus ele possa restaurar as nossas vidas. Muitas vezes a gente vive anos e anos dentro das igrejas, e só temos um real encontro com Deus, ou com a sua vontade, com a sua presença, sei, alguns tempos depois. No caso de Pedro, ele passou 3 anos andando com Cristo. Passou 3 anos, andando com o Senhor, vendo os milagres, vendo as maravilhas do Senhor. Mas ele só se converteu naquele momento. Naquele momento é que ele entendeu o Evangelho. Naquele momento é que ele entendeu o que é servir a Deus e o que é amar a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos agradecer a Deus por tudo. Tem recado para lá. Os cultos, terça-feira, culto de oração a partir de 7h30. Quinta-feira, nosso culto bíblico também a partir de 7h30. Domingo, culto das senhoras. Amém? Amém? Amém. A gente está pedindo para lembrar sobre o Elo. A gente falou, acho que há 2 semanas atrás, sobre o passeio que a igreja está querendo fazer, e falou dos valores em relação à entrada lá, Só que ainda falta ver a quantidade de pessoas que realmente querem ir, para que possa também correr atrás de qual vai ser o meio de transporte, Porque não adianta nada a gente correr atrás de um ônibus para 5 pessoas, Então, se os irmãos quiserem, por favor, deem seu nome, falem com o pessoal,
Larissa, Rafaela, para que a gente também possa saber qual é o quantitativo de pessoas, para que a gente esteja se organizando também em relação ao meio de transporte, tá certo? A gente tinha falado em relação a ser no carnaval, só que o carnaval só faltam 2 semanas, né? 2 semanas. Então, talvez não vai ser tão viável ser carnaval, mas já tem acho que semana retrasada também a gente já deu a outra opção de ser em maio. Então, quanto antes os irmãos se programarem, derem os seus nomes, a gente vai se organizar de uma forma mais rápida em relação também à questão do meio de transporte, tá certo? Amém? Amém. Haverá um culto de aniversário da associação, mas dia 22/3. Isso vai cair no sábado, né? No sábado, e será às 7 horas da noite, e toda a igreja está convidada, amém? A associação é do Cabral, tá certo? Amém? Amém. Dia 22/3, às 7 horas, toda a igreja está convidada, amém? E agora, pelos aniversariantes dessa semana, a irmã Maria José está completando um ano hoje. E também orar pela irmã Maria, mãe Rafaela, que também está aniversariando hoje. A irmã Maria José e a irmã Maria, mãe Rafaela. Amém? Vamos convidar a irmã Maria José para vir aqui à frente. Amém? Nós vamos orar pela vida da irmã. É bom, né, irmãos? A gente completa ano, a gente é mais uma etapa vencida, né? Graças a Deus por isso. Senhor nosso Deus, eterno e poderoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, pela tua presença, Senhor, no nosso meio. Ó Deus, e te pedimos, Senhor, que esta tua palavra, Senhor, possa surtir efeito, Senhor, nas nossas vidas, e que nós venhamos, Senhor, cada vez mais sermos crentes melhores, Senhor, pessoas melhores diante de ti, Senhor, pessoas que venham ter convicção do chamado que nós temos, Senhor, ó Deus, e saber que é uma grande responsabilidade e que não é, Senhor, uma mera brincadeira, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecer os nossos corações, para que nós venhamos, Senhor, estar firmes na tua presença, te adorando, Senhor, ó Deus, e te glorificando, Senhor, pela tua bênção nas nossas vidas e pelo teu grande amor, Senhor. Ó Deus, queremos nesta noite, Senhor, também apresentar, Senhor, a nossa irmã Maria José, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar a vida da tua filha, Senhor, dando a ela, Senhor, mais e mais, Senhor, anos de vida, Senhor, ó Deus, cheio, Senhor, e repleto da tua graça e do teu amor, Senhor. Ó Deus, de igual forma te pedimos pela mãe da nossa irmã Rafaela, a irmã Maria José também, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, ir de encontro à tua filha, Senhor, e abençoá-la, Senhor. Ó Deus, dando, Senhor, bênçãos e mais bênçãos à tua filha, saúde, Senhor, ó Deus, para que ela possa, Senhor, continuar firme, Senhor, no teu evangelho, Senhor, e te glorificando e te louvando, Senhor. Ó Deus, nós apresentamos, Senhor, a tua igreja, Senhor, ó Deus, e te pedimos que o Senhor possa levar, Senhor, cada um dos teus filhos para as suas casas em paz e de segurança, ó Deus, e livrando de todo qualquer mal, Senhor. Ó Deus, nos dá um restante de noite abençoado na tua presença, ó Deus, e nos dá uma semana, Senhor, de bênçãos, de livramentos, uma semana de paz, uma semana de vitória, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar conosco em todo momento, Senhor, e em qualquer
situação, Senhor, nos livrando e nos socorrendo, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos e te louvamos por tudo e te pedimos tudo isso em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. E todos dizem amém. Amém. Parabéns para você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você nessa data querida, que Jesus te abençoe e te dê longa vida. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor.